direto para o Mato Grosso, porque lá está o nosso amigo Valdir Pacheco, repórter aqui do Canal do Boi, que vai falar sobre um tema extremamente importante e atual, que é a utilização de bioinsumos na agricultura, nos sistemas agrícolas, o que isso traz de benefício para solo, para as culturas e também, claro, para o bolso do produtor rural. Nós vamos então até Sinop, onde Valdir Pacheco nos traz as informações. Boa tarde, Pacheco, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis, boa tarde a todos. Para uma agricultura sustentável, Fabiano, está revolucionando a forma de se produzir aqui no Mato Grosso. Esse workshop traz muita informação para os produtores, técnicos, profissionais do agronegócios e acadêmicos. Eu converso agora com o agrônomo Sávio dos Santos, que é participante aqui do evento, que tem uma experiência larga com bioinsumos. Obrigado aí pela sua participação. Os bioinsumos, biofertilizantes, o que agrega de valor para o produtor baixar o custo na produção? Olá, boa tarde a todos. Pacheco, os bioinsumos, biofertilizantes, além de enriquecer a microbiota do solo, ele consegue também levar diversos benefícios para o agricultor, como, por exemplo, tolerância aos estresses hídricos, que safra passada a gente passou por um período bem complicado, né? Quem planta milho segunda safra sabe o quanto sofreu. Ele também traz a disponibilização de diversos micronutrientes e macronutrientes, que consequentemente causam uma redução do custo de produção para o produtor, aumentando assim a margem do negócio dele, né? E consequentemente, esses bioinsumos, biofertilizante, acabam, além de levar sustentabilidade, né, para a lavoura do agricultor, ele acaba prolongando a vida útil de diversas moléculas químicas. Ou seja, os bioinsumos ainda conseguem ajudar que aquelas moléculas, defensivos agrícolas químicos, mantenham a sua eficácia por muito mais tempo. Fungicidas, por exemplo, com 4, 5 anos, já perde o efeito agronômico. E com o uso de alguns biodefensivos que promovem essa ação como fungicidas, né, biofungicidas, eles acabam somando como uma ferramenta para o manejo integrado de pragas. E, consequentemente, isso reduz muito o custo de produção para os agricultores e aumenta ali a produtividade, alguns micro-organismos em alguns casos. E são promotores de crescimento da planta também, porque uma planta bem nutrida, uma planta saudável, ela vai criar uma defesa, né, como você falou, através do manejo integrado de pragas. É como nós, o nosso organismo bem nutrido, nós vamos ter imunidade. Seria mais ou menos isso? Positivo, Pacheco, é bem isso. Uma planta um solo bem nutrido, com uma diversidade microbiana equilibrada, vai dar uma estrutura para que a planta ela consiga se estruturar de forma saudável. Uma planta saudável produz alimentos mais nutritivos, Pacheco. Alimentos mais nutritivos ajudam a gente a ter uma saúde bem melhor. Ô, Fábio, por que demorou muito tempo para ser implementado? Porque a pesquisa já vem sendo desenvolvida há muitos anos, né? Por que demorou para essa implementação, para o produtor passar a utilizar essa tecnologia? Eu sempre comento, Pacheco, que é uma quebra de paradigma. Pensa, o produtor há mais de 40 anos, ele vem ali no sistema de agricultura convencional. E conforme a, as pragas, as doenças foram evoluindo e as moléculas tradicionais foi perdendo a eficácia, o agricultor começou a sentir no bolso que, opa, meu custo de produção está ficando caro, está ficando alto, e o que eu venho fazendo não está mais dando certo como dava antigamente. Então, com isso, como agricultor é um ser extremamente curioso e, claro, preocupado com o negócio dele, ele procurou essas outras ferramentas, começou a olhar para outros horizontes. E nesse outro horizonte, dentro da academia, por exemplo, diversas biofábricas, diversos produtos foram
Já tem produto que nem, por exemplo, uma base de bacilos thuringienses que já tem 50 anos de mercado. Então não é uma ferramenta nova. Só que como não se tinha necessidade, né, na época de procurar coisas novas, os produtores preferiam manter o básico que dava certo, até esse básico dava certo, deixar de funcionar. E os bioinsumos apareceram como uma ferramenta para somar. E também devido à pressão, né, da sociedade de que hoje nós precisamos manter o ambiente equilibrado, a natureza a gente tem que preservar, porque se a gente não conseguir produzir com sustentabilidade, o nosso negócio vai para a ruína. Com certeza. Na safra 2023-24 foi uma safra desafiadora para os produtores pelas questões climáticas e aquelas áreas que estavam com solo estruturado, que tinha a formação de uma palhada eficiente, foram os produtores que conseguiram sobreviver, conseguiram se sobressair e conseguiram ter uma média acima do geral de produtividade, quer dizer, solo bem estruturado. Positivo, Pacheco. Inclusive, ontem aqui, uma das palestras com um produtor rural mesmo, lá do estado de Rondônia, o Diego Meurer, ele mostrou esses resultados, onde ele faz essas multiplicações lá dentro da estrutura, dentro da fazenda dele, e durante o período lá de safra, né, ele passou por praticamente 30 dias sem chuva no meio da safra dele. Enquanto outros produtores tiveram que literalmente começar do zero, ele conseguiu estabelecer, conseguiu manter a planta dele ali ativa, saudável, graças ao manejo biológico que ele vinha fazendo. Então, no período de um alto estresse hídrico, como foi o que aconteceu lá, devido ao manejo que ele vinha adotando, ele conseguiu ter uma safra com um rendimento satisfatório para ele e a biodiversidade lá na propriedade dele, segundo o que ele mostrou, aumentou mais de três vezes mais.